Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú do Conhecimento. Hoje vou compartilhar com vocês, de forma assim bem objetiva, bem resumida, um conteúdo que é super cobrado em concursos, está sempre nos editais, que vai tratar sobre o papel do professor e o papel do estudante dentro aí do ambiente educativo, tá? Temos algumas bancas que gostam dessa temática e acabam trazendo isso, como eu disse, pontuado lá no edital. Outras trazem isso de forma implícita, né? Quando eles orientam que se estude, por exemplo, a função social da escola, e aí lá eles acabam cobrando, né? Quais são os papéis que se esperam, né? Que se exerçam na escola, tanto dos estudantes quanto dos professores, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês o materialzinho que eu preparei. E aí, quem quiser ter acesso a esses slides, depois eu deixo disponível no YouTube do Baú do Conhecimento, tá? Então, segue a gente lá e aí você pode estar tendo acesso a esse material por lá também, tá bom? Então, vamos lá. Papel do professor e do estudante. Então, qual é, né, o papel do professor, em primeiro lugar, no processo educativo? Antes da gente entrar no material, eu só gostaria de fazer um parênteses, né? O papel do professor, tanto o papel do professor quanto o papel do estudante, eles podem mudar de acordo com a concepção, com a pedagogia, né, que está sendo desenvolvida naquele momento principalmente histórico ou pela escolha, né, da escola, tá? Então, pegando pedagogias mais tradicionais, isso a gente vai ver até no último slide, né, um resuminho sobre isso, né, nós tínhamos um tipo de professor, né, um tipo de postura desse educador e esperava-se um tipo de postura desses estudantes. O que eu vou trazer aqui hoje é um papel mais da atualidade, né, mais o que se espera diante do documento curricular nacional como a BNCC, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, pensando nessa legislação, nesses documentos que orientam o processo educativo, a gente vai estar discutindo nesses slides esse papel do professor, tá? Então, qual é o papel do professor em primeiro lugar? Encorajar os estudantes a estudarem, a buscarem pelo conhecimento, a terem vontade, né, estarem motivados de frequentar uma sala de aula, de buscar compreender as coisas, né, como as coisas do mundo funcionam. Então, o encorajamento, né, isso é uma função muito importante para os professores na atualidade. A gente sabe que hoje existe uma rede de elementos fazendo concorrência com a escola, né? A internet é uma delas, os celulares, né? Os jogos, e aí a gente pode partir até pensar em outras questões até mais difíceis, né? Mais problemáticas, drogas, né? Enfim, outros meios de se viver fora da escola, né, de sobreviver fora da escola. E nós, enquanto profissionais da educação, todos os dias, né, temos esse papel de encorajar os nossos estudantes a frequentarem a escola, acreditar que a educação tem esse papel de fazer a diferença na sua vida, né? Então, por isso que está destacado aqui como um primeiro tópico. Ajudar os estudantes na resolução de problemas, provocar os estudantes a resolverem problemas, provocar os estudantes a pensarem sobre, a buscarem soluções. Outro papel importante do professor: incentivar, motivar, estimular esses estudantes, orientá-los nas suas dificuldades, dar espaço para que eles tenham oportunidade de se expressar, de falar o que estão sentindo, de falar sobre suas dúvidas, de perguntar, de argumentar. Vejam que esse professor hoje, ele tem um papel diferente de um professor de uma pedagogia mais tradicional, que estava ali só depositando o conhecimento e os alunos recebendo, né? Então, para que eu coloque
essa função desse professor hoje em prática, eu preciso dar espaço para os meus estudantes se expressarem, perguntarem, argumentarem. Devemos sempre considerar o esforço dos estudantes, né? Principalmente no processo de avaliação, considerando, né, e observando todo o seu caminho percorrido para alcançar, né, a aprendizagem e o desenvolvimento, né? Então, todo o esforço, toda a dedicação do estudante, todas as suas tentativas devem ser consideradas, né? Estar sempre disponível para responder os questionamentos e as dúvidas que os estudantes apresentarem, respeitar a individualidade dos estudantes, preocupar-se genuinamente, né, com cada criança, com cada jovem que está em nossa sala de aula, né, ter essa preocupação e trazer para a prática aquilo que está pontuado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é a educação e o cuidado, né? Então, além de educar, nós também temos o papel de cuidar desses estudantes, olhar para eles, né? Muitas vezes eu já tive alguns casos, né? Mais de um, da criança chegar na escola com fome, né? Como que a criança vai aprender com a barriga roncando? Então, a gente tem que ter essa preocupação, não ignorar esses sinais que muitas vezes os estudantes acabam trazendo, sinalizando, né? Por conta de só transmitir o conhecimento, né? O nosso papel vai muito além. Ser comprometido com o trabalho, eu sempre digo, quem é professor escolheu, né? Cada um teve aí por livre e espontânea vontade, em algum momento da sua vida, escolheu fazer lá a pedagogia e ser professor, né? Então, se eu escolhi isso para minha vida, eu tenho que ter compromisso com o meu trabalho, garantindo a aprendizagem, né? Zelando pela aprendizagem e pelo desenvolvimento dos estudantes. E aí, o professor, neste cenário, né, ele deixa de ser o detentor do saber e ele assume o papel de mediador do conhecimento, transmitindo conteúdos, construindo significados relevantes com o estudante, né? Vejam, com o estudante. Ele constrói significado das coisas, do conhecimento, das áreas, né, das disciplinas com o estudante, não é só transmitindo mais, né, não é ele que detém todo o saber, o estudante também traz muita coisa, e aí o professor vai fazer aquele papel do encontro entre esse conhecimento elaborado historicamente pela humanidade com as experiências, os saberes, o conhecimento que os estudantes trazem. E aí a gente promove esse encontro dentro da escola, tá? O papel de mediador permite dar espaço ao aluno para receber as informações, questioná-las e pensar por si só, e não apenas receber passivamente o conteúdo, podendo participar de forma ativa da própria formação acadêmica. Inclusive, hoje, né, existem aí inúmeros estudos dos benefícios das metodologias ativas, do professor desenvolver metodologias onde o estudante assume um papel ativo em sala de aula na busca por esse conhecimento. E aí, qual é o nosso papel principal? Mediar, e aí a gente volta para os slides seguintes. Encorajar, incentivar, motivar, estimular, orientar, né? Então, esse papel de mediador, ele ocupa esse ponto central dentro da escola, fazendo com que o estudante tenha acesso a esse conhecimento, ampliando a sua visão de mundo, ampliando o seu conhecimento, aprendendo e se desenvolvendo. Muito bem. Então, aqui um resumo, né? O professor, então, isso está lá na LDB, né? Ele tem aí a incumbência de desenvolver o estudante, né, integralmente. Então, nós trabalhamos para a formação integral dos sujeitos. Como? Então, nós temos 3 papéis muito importantes. Um deles é a formação acadêmica e profissional, né? Nós trabalhamos na escola para isso, né? Isso está lá na Constituição, está lá na LDB. Qual é a função da escola? Qual é a função da educação? Educar para a vida, né? Para
o trabalho, para que o estudante possa atuar em sociedade, né? Então, um dos primeiros papéis fundamentais nessa formação integral é a formação acadêmica. Outro papel muito importante é desenvolver no estudante, fazer com que ele aprenda competências socioemocionais, entendendo esse estudante de forma integral, né? Entendendo que essas competências socioemocionais vão englobar aspectos comportamentais, relacionais, que são fundamentais para essas relações humanas em geral, para ele atuar em sociedade. E também é função do professor ser esse agente social. Acreditar que pela educação você pode influenciar e mudar, né, de forma positiva, agregar na vida do outro, contribuir para o crescimento da nossa sociedade, né? Então, nós temos um papel social muito importante atuando dentro das escolas, tá? Os alunos se espelham na gente, eles olham para a gente como pessoa também, né? Então, tem uma autora que diz, né, que ela discute currículo, né? Ela diz que o currículo é desde o jeito que você entra na escola. Ali você já está transmitindo para os estudantes, para as famílias, para a comunidade em geral, quem você é, o que você acredita. Então, um professor que chega na escola, sei lá, comendo alguma coisa, amassa a embalagem e joga no chão, o que está ensinando para esses estudantes? Né? Um exemplo bem tosco até, estou dando aqui. Né? Então, as pequenas ações também educam. Né? Eu sempre digo, a gente educa até quando a gente não quer ensinar. Né? Eles estão o tempo todo prestando atenção na forma com que a gente organiza o nosso material, na forma com que a gente se comunica, na forma com que nós olhamos para eles, no tom da nossa voz, tudo isso está educando. Né? Então, esse papel social, esse papel de desenvolver essas competências, né, socioemocionais, elas também fazem parte da função do professor na escola. E agora, né? E os estudantes, né? Qual é o papel deles? Ir para a escola, estudar, muito bem. Para quê? Por quê? Então, o papel do estudante é adquirir conhecimento e experiência de modo a atingir objetivos maiores, tornando-se cidadãos capazes de atuar em sociedade. Então, a escola, ela não tem um fim nela mesma, né? Ela faz parte da formação integral desse sujeito, né? Ela participa da formação desse sujeito que vai atuar na sociedade, por meio do trabalho, através da cultura, através, né, de inúmeras situações, né, que nós convivemos hoje, da ciência, da tecnologia, né? Existem várias formas, né, do cidadão hoje atuar em sociedade. Como que a escola vai contribuir para essa formação desses sujeitos que vão atuar em sociedade? A escola está o tempo todo pensando, né? Pensando em currículos, preparando leis, né? Orientando esses estudantes, e o papel deles é essa contrapartida, é adquirir esse conhecimento, essa experiência, para que eles possam aí atuar em sociedade. Papel do estudante, estudar, óbvio, não podia ficar de fora aqui, né? Visando esse aprendizado a longo prazo e ao cumprimento dos seus objetivos pessoais. Então, é claro que a escola tem esse olhar, né, para esse estudante que um dia, né, vai estar atuando lá na sociedade. Mas o que o estudante quer, isso também é considerado na escola, né? Nós também ouvimos os estudantes e colaboramos para a construção desse projeto de vida dos estudantes também, né? Mas para que ele tenha espaço para desenvolver esses objetivos pessoais, né? Isso requer também a sua participação ativa e voluntária daquilo que a escola propõe, tá? E, por fim, é papel do estudante, sim, exercer o seu direito à educação, né? A educação é um direito e ele precisa exercer esse direito. Como? Participando das aulas, questionando, colaborando, frequentando, né? O ambiente escolar, é claro, dentro das suas possibilidades, cada um com as suas limitações, porém,
Hoje, a escola, ela é extremamente inclusiva, ela está preparada para atender todos, e aí o papel do estudante é ir à escola, frequentar a escola, participar, estudar, adquirir conhecimento, adquirir experiência, aprender e se desenvolver de maneira integral, né, diante de tudo aquilo que nós, professores, e equipe gestora, e Secretaria de Educação, né, tanta gente pensando no melhor para o estudante, e a contrapartida dele é isso aqui, né? Estudar, participar, frequentar as aulas, colaborar, tudo mais. E agora, para a gente fechar, tá? Uma comparação entre duas vertentes muito conhecidas da educação, né? Então, nessa primeira imagem aqui, né, nós temos uma educação centrada no professor, onde esse professor detinha o conhecimento e a experiência e fazia o quê? Transmitia. Aqui, o professor tem um papel ativo e o estudante um papel passivo. Ele só recebia e acumulava a informação, né? E assim, enfim, existem inúmeras críticas, né, a esse tipo de educação. É uma educação mais tradicional. Hoje, o que nós buscamos, né, um professor, uma aprendizagem que é centrada no estudante, né? Então, tudo que a gente faz é pensando no estudante, considerando as experiências dos estudantes, o conhecimento, as suas crenças, as suas culturas, como que os estudantes trabalham. Trabalham individualmente, trabalham em grupos e, principalmente, existe essa troca. Por isso que o professor, aqui nesta vertente, né, mais socio-interacionista da educação, né, mais sociocultural, o professor ele assume o papel de mediador, tá? Mediador do conhecimento, das experiências, das crenças dos estudantes, e assim ele vai ensinando, e os estudantes, né, vão, por meio do acesso à informação, ao conhecimento, por meio das trocas, eles vão aprendendo e se desenvolvendo. E aí, gente, é isso, né? A gente finaliza aqui. Espero aí ter colaborado com os estudos de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm outras contribuições para trazer, considerando aí o papel dos estudantes e o papel do professor, falando aqui de educação básica, né? Pensando principalmente no ensino fundamental, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar acompanhando para que a gente possa trazer mais conhecimento para compartilhar com vocês. Um abraço e até a próxima.